Dos anos 90 aos anos 2000, os animes dominaram a programação infantil na TV aberta, tendo seu grande boom a partir da TV Manchete, o que iniciou uma guerra entre as emissoras pela preferência do público. E no vídeo de hoje, vamos falar dos 10 melhores animes que passaram na TV Globo. Mas antes vamos combinar uma coisa, eu coloquei nessa lista animes que foram mais marcantes na Globo. Dragon Ball, por exemplo, foi transmitido em mais de uma emissora, então vamos usar somente a transmissão que foi mais icônica para aquele canal, ok? Então bora pro vídeo. Top 10, Monster Rancher. Monster Rancher, ou Monster Farm, como foi conhecido no Japão, é um anime que, assim como Pokémon, foi baseado em um jogo com o mesmo nome. E não só sua origem, mas também a sua história é bem parecida com a de Pokémon. Genki, nosso protagonista, é transportado para outro mundo após tentar rodar um disco de um jogo misterioso que só ele tinha. E na verdade essa parte mais parece Digimon, né? Chegando no outro mundo, Genki descobre que é um mundo de monstros de todos os tipos, que são criados em um tipo de fazendas e usados em batalhas. Agora sim, isso parece com Pokémon, né? Monster Rancher foi exibido no início dos anos 2000, na Globo. E eu sempre achei que era Monster Ranger, mas é Monster Rancher. Top 9, Medabots. Medabots se passa numa realidade futurista, onde robôs convivem com os seres humanos e esses robôs são controlados pelo chat GPT. Não, brincadeira. Eles são controlados por uma inteligência artificial que tem medalhas ou espécie de medalhões que vão dentro do núcleo dos robôs. Essas medalhas, elas são réplicas de outras medalhas que são muito raras e que vêm de uma civilização Medabot. E essas medalhas, elas não são apenas o núcleo, mas são também o espírito dos robôs. Nosso protagonista se chama Ikki. Não é esse que você pensou, tá? Ikki acaba encontrando uma medalha rara, mas sem dinheiro para um Medabot top de linha, ele acaba comprando um que ele mesmo chama de sucata. Medabots foi exibido no início dos anos 2000 na Rede Globo. Top 7, Shaman King. Shaman King, ou em tradução literal é o Rei Xamã, tem uma premissa inédita nas obras japonesas, o xamanismo, que é o ato de incorporar espírito do mundo dos mortos em várias culturas e religiões. A história começa após o estudante medroso Manta ter a brilhante ideia de cortar caminho por um cemitério assombrado. Nesse caso pode chamar ele de Anta, né? Manta conhece Yo, um xamã cheio de amigos fantasmas, e os dois viram grandes amigos. Quem nunca fez isso, né? Arrumou um amigo no cemitério. O anime gira em torno do torneio que acontece a cada 500 anos, no qual acontece batalha entre xamãs. E o campeão do torneio recebe o título de O Rei Xamã. Shaman King foi exibido na Globo no ano de 2003. Top 6, Sakura Card Captors. Sakura Card Captors é o único anime shoujo dessa lista, ou seja, o único que não é um shonen. A história acontece quando, por acidente, Sakura liberta 52 cartas mágicas de um livro misterioso. Então as cartas se espalham e do nada aparece um ursinho de pelúcia dizendo que é guardião das cartas. Esse ursinho se chama Kerberos e diz que Sakura precisa caçar e capturar as cartas de volta. Sakura então ganha um báculo que ela usa para capturar as cartas, e durante a jornada ela aprende a usar o poder das cartas que ela já capturou. Outro ponto é que, intercalado entre as batalhas, a história começa a abordar o romance entre Sakura e Shoran Lee, outro caçador de cartas assim como Sakura. Sakura Card Captors foi exibido na Globo em 2001. Top 5, Samurai X. Samurai X, ou Rurouni Kenshin, fala sobre um andarilho em busca de redenção. Isso pelo fato dele ter tirado incontáveis vidas durante o período do shogunato no Japão. Kenshin, nosso protagonista aqui, é conhecido como uma lenda, Batosai, ou retalhador, mas decide nunca mais matar e agora ele empunha uma espada de lâmina invertida. Parece estranho, mas ele só usa a parte cega da espada nas batalhas, justamente para não causar nenhum ferimento mortal nos inimigos. Mas por mais que Kenshin quisesse distância da guerra, novos e velhos inimigos sempre estão aparecendo em seu caminho. Samurai X foi exibido pela Globo em 1999. Top 4, Inuyasha. A história se inicia quando Agome cai num poço misterioso dentro de um templo e acaba parando na Era das Guerras do Japão. Basicamente é um mundo cheio de yokais. Agome é a reencarnação da sacerdotisa Kikyo, que era guardiã da Joia de 4 Almas, uma joia extremamente poderosa, quase uma joia do infinito. Ao chegar nesse mundo, Agome acaba libertando do seu selamento nosso protagonista, meio yokai e meio humano, Inuyasha, que foi selado há quase 50 anos atrás pela sacerdotisa que reencarnou na Kagome. Parece complexo, mas é bem simples. Juntos, Inuyasha e Kagome formam um dos casais mais carismáticos da história dos animes.
Inuyasha fez o bid na Globo em 2003. Bom, e antes da gente ir pro top 3, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever e deixar seu like pra você receber mais conteúdo como esse e ver mais curiosidade do mundo dos animes, beleza? Bora pro top 3. Top 3, Digimon. Inspirado no Tamagotchi dos anos 90, ou mais conhecido aqui no Brasil como bichinho virtual, Digimon conta a história de crianças que são levadas para um mundo 100% digital. E sim, era tipo um metaverso. E nesse mundo eles eram chamados de Digi-escolhidos, e cada um recebeu um Digimon, que era nada mais nada menos do que monstros feitos de dados. Era quase que uma fusão de Pokémon com o Tamagotchi, né, o bichinho virtual. Digimon ficou marcado na época por ter sua abertura cantada pela Angélica, que na época todos gostavam. Mas nos dias de hoje, conhecendo a abertura original, olhando bem a abertura trash da Angélica, essa troca foi no mínimo absurda. Braveheart, que é a abertura original, é muito boa. Poderiam ter mantido ela. Ou só adaptado, traduzido ela, sei lá. Mas enfim. Digimon foi transmitido em 2000 na Globo e foi um verdadeiro sucesso. 2. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Conta a história de Yugi, um jovem apaixonado por jogos, que consegue desviar um enigma que ganhou do seu avô. E descobre que por trás desse enigma, na verdade, tinha um artefato egípcio. E ao desvendar esse enigma, Yugi acaba recebendo o espírito de um grande faraó. Esse faraó se chamava Yami, e aparecia sempre que Yugi estava em risco ou quando tinha muita coisa em jogo, literalmente. Yu-Gi-Oh! Apresenta o que seria um dos maiores fenômenos vindos de um anime para a vida real. O jogo de cartas, que acabou recebendo o mesmo nome, Yu-Gi-Oh! Ou como o próprio anime chama, Monstros de Duelo, foi um sucesso no mundo inteiro, com pessoas de todas as idades, que acabaram aderindo não só pelo jogo, mas também para colecionar as cartas que são apresentadas no anime. Os decks originais costumavam ser caros, mas era muito comum você ver crianças nas escolas, não com o deck original, mas muitas vezes com a versão miniatura que vendia nas bancas de jornal, em pacotinhos, em packs, como se fossem figurinhas da Copa. Só que esses eram usados não só para jogar, né, mas para bater carta. Alguns chamam de bafo, mas quem pegou essa época na escola vai lembrar do que eu tô falando. Ah, e só uma curiosidade, não dá pra falar de Yu-Gi-Oh! Sem lembrar de um outro jogo que acabou sendo como se fosse uma espécie de rival, né, o concorrente, que é o Magic. Também era um jogo de cartas que também era muito bom. E aproveitando que estamos falando de curiosidades, olha como o timing é importante. Yu-Gi-Oh! Foi lançado numa época onde as crianças, os jovens ainda gostavam de brincadeiras mais analógicas, digamos assim. E não eram tão conectadas com internet e smartphone, até porque nem tinha tanto. Se a gente pudesse falar o exemplo ao contrário disso, seria o anime do Mega Man, que também passou na Globo. O anime tinha como uma premissa um duelo online que conectava dois dispositivos na internet. E hoje é fácil você imaginar, na verdade tem vários jogos assim. Mas na época o anime foi bem recebido pelo público, mas não conseguiu trazer ou replicar isso em brinquedos na vida real. Até ele chegou a lançar um dispositivo próprio, mas era meio caro, e coisa que hoje em dia era só você baixar um aplicativo no celular. Então o time fez total diferença, tanto para o sucesso de Yu-Gi-Oh! Quanto no não sucesso, né, se é que a gente pode chamar assim, do dispositivo que lançaram do Mega Man. Por fim, podemos dizer que Yu-Gi-Oh! Foi um dos maiores animes transmitidos pela Globo. Foi transmitido em 2003. E por fim, chegamos no nosso top 1, que eu acredito que não poderia ter sido diferente, não poderia ter escolhido outro, pelo nível de relevância que esse anime teve, não só na Rede Globo, mas em todos os locais em que ele foi transmitido. O meu top 1 aqui é para Dragon Ball Z da saga Buu. Dragon Ball e Dragon Ball Z não foram originalmente transmitidos pela Rede Globo. Posteriormente, devido ao sucesso estrondoso que ele fez, aí a Globo adquiriu os direitos de transmissão, isso em 2001, sendo transmitido pela TV Globinho, que ficou marcado na época pela transmissão da saga do Majin Buu. Dragon Ball provavelmente é o anime mais icônico da história dos animes, ultrapassando a barreira do tempo e sendo citado por diferentes gerações como o maior anime da história. Não tenho muito o que falar de Dragon Ball, né? Dragon Ball dispensa apresentações. Eu até vou evitar aqui falar do enredo, porque eu tenho certeza que você já conhece.
É um shonen tradicional com muita luta, superação e as esferas do dragão. O resto você já sabe. Eu queria só fazer uma menção honrosa aqui que não entrou pro top, que é o Dragon Ball GT. Mas eu achei melhor colocar só uma das versões, e a versão mais icônica é a versão canônica da saga do Majin Buu. Mas sem dúvida, Dragon Ball GT, apesar de ser bastante controverso, é um dos maiores animes transmitidos pela Globo também. Mas muito obrigado se você ficou até aqui e me ouviu falar por tanto tempo. Espero que você tenha gostado da minha lista. Foi difícil escolher ali as posições, mas eu tentei usar meio que um critério de relevância. Mas se você acha que eu esqueci de alguém ou não concorda com alguma posição, deixa aqui nos comentários, porque quem sabe também eu não posso refazer essa lista mais pra frente. E é claro, se inscreve aqui no canal pra ver também o top 10 animes dos outros canais, né? Ainda tem a TV Manchete, tem o SBT, tem a Record, tem a Band, e fora os outros conteúdos, né? Tem muito conteúdo aí que eu pretendo fazer, então já se inscreve aqui pra acompanhar os próximos, beleza? Valeu e até a próxima.